O ataque cardíaco é a principal causa de morte no mundo ocidental. Em Portugal, os doentes que sofrem infarto demoram cerca de 90 minutos a pedir ajuda médica e apenas 37% ligam para o 112 para receber essa assistência. O Dr. Rui Campante Teles, médico cardiologista, é também presidente da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular e é o nosso convidado desta manhã, da edição da manhã. Doutor, muito bom dia. Já vamos aos números portugueses, porque de facto impressiona perceber que uma pessoa possa estar às portas da morte e demorar 90 minutos a pedir ajuda ou nem sequer pedir. Há com certeza razões para que isso aconteça. Talvez primeiro explicar exatamente do que é que estamos a falar, porque para perceber de que sintomas é que depois teremos que estar alertas para perceber que estamos a sofrer de um infarto. E claro, bom Talvez dia. seja aí o problema, não é? As pessoas não saberem o que é que está a acontecer. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal e a identificação dos sintomas quando uma pessoa tem um infarto, o chamado ataque cardíaco, que é o nome mais comum, são fundamentais na identificação para que a pessoa possa atuar rapidamente. A pessoa normalmente sente um desconforto no peito, não é necessariamente uma dor clara, às vezes é uma impressão, é um ardor que vai para o braço esquerdo, as pessoas sentem falta de ar, por vezes começam a ficar suadas, ansiosas, sentem que há qualquer coisa diferente e a questão é o que fazer. Todos nós temos pessoas... E isso pode demorar quanto tempo? Esse Esses período em sintomas que podem demorar horas e, portanto, é fundamental que as pessoas, perante esses sintomas, possam atuar de imediato, fazendo uma chamada para o 112, porque aí, sabendo identificar e descrevendo os sintomas, o 112 tem capacidade de encaminhar as pessoas para elas serem tratadas. O tratamento, na maior parte dos casos, pode passar por um cateterismo que é urgente, que é para desentupir a artéria que está entupida, e nesse caso o que é que se faz? O 112, sabendo o que é que está em causa, vai encaminhar o doente para um hospital que está tecnicamente preparado para fazer esse tratamento. Não é qualquer hospital e, portanto, é fundamental que o 112 possa ser chamado para que ele não leve o doente para o hospital mais próximo, mas para aquele hospital que está preparado e que tem condições para fazer este tratamento por cateterismo. Porque o próprio 112, neste caso o INEM, também não pode fazer. Portanto, no local. Não. O 112, as equipas médicas têm capacidade de ir adiantando o tratamento e fazem desde logo alguma atuação, dando medicação que ajuda a que este problema não esteja a aumentar. Mas a resolução do problema, que é desentupir a artéria, na sua essência passa por um desentupimento mecânico com a introdução do balão e depois a colocação de um stent, que é uma manhinha metálica que alarga a artéria e permite que o sangue volte a circular e, portanto, evita que aquela zona do músculo cardíaco que estava em sofrimento fique lesada e morra e permite à pessoa, no fundo, fazer uma vida normal, que é esse o nosso objetivo principal, é atuar precocemente para que as pessoas consigam, de facto, voltar à sua vida, fazer uma vida como faziam antes, na prática. O doutor falou aí na palavra stent, e é um termo inglês para um pequeno dispositivo, não é? Que utiliza. Ora, há uma iniciativa que se chama precisamente Stand for Life, que pretende, não é acabar com esta situação, porque possivelmente não é, utopicamente não é possível, mas reduzir ao máximo dentro daquilo que é razoável. Quer-nos falar um bocadinho desta iniciativa? A iniciativa é exatamente conseguir transmitir às pessoas. O infarto em Portugal melhorou imenso em termos de tratamento, a mortalidade em 2 décadas reduziu-se a 25% do que era, mas ainda há muito por fazer. E o Stand for Life é uma iniciativa que tem, digamos, como finalidade de mostrar que as pessoas, se atuarem rapidamente, não ficarem à espera que os sintomas resolvam, porque eles normalmente não vão resolver. E se saberem a quem se devem dirigir, designadamente às equipas do INEM, esse tipo de atuação vai fazer com que ainda possam melhorar o seu tratamento. E, portanto, a iniciativa que temos é exatamente alertar as pessoas para a necessidade delas não estarem à espera que as coisas melhorem por si só, que elas não vão melhorar. A atuação no infarto é muito mais eficaz, foi feita nos primeiros 90 minutos, portanto, na primeira hora e meia, e, portanto, é fundamental que as pessoas consigam reconhecer os sintomas, telefonar para o 112, explicar o que é que está a passar. Normalmente as pessoas estão preparadas para, sabendo isso, o que é que devem fazer a seguir, ativam o sistema de emergência médica nacional, que leva a pessoa para um hospital que vai poder tratá-la de uma forma conveniente. Essa é a função que nós temos, no fundo, é conseguir fazer com que as pessoas sejam capazes de reconhecer bem os seus sintomas e atuar rapidamente. E aqui entra então esta iniciativa em concreto. Como é que vai conseguir fazer isso? Através de campanhas? Nós temos feito, nós obviamente atuamos a todos os níveis da sociedade, quer na sociedade civil, aqui divulgando no fundo a necessidade das pessoas reconhecerem os seus sintomas, que é inclusive a nível dos hospitais e do INEM, trabalhamos com o INEM, temos feito ações de formação para que os nossos colegas também saibam
perante esses casos, reconhecer que o doente deve ser levado para um hospital que muitas vezes não é o hospital originalmente mais próximo, mas o hospital que tem um laboratório de hemodinâmica que vai fazer cateterismo. Depois, nos próprios hospitais, temos capacidade, temos feito formação, todos os hospitais em Portugal estão preparados nesse sentido, quando têm laboratórios de hemodinâmica, de receber o doente e levá-lo rapidamente para a sala, de forma a ser tratado idealmente em menos de 60 minutos, normalmente em meia hora temos capacidade de intervir e fazer com que a pessoa volte a ter o sangue a fluir no seu coração de uma forma normal e, portanto, isso tem impacto na vida dela. Doutor, este número que temos sobre Portugal, 37% dos doentes que sofrem infarto ligam, apenas 37% é que ligam de facto para o 112, para o número de emergência nacional. Comparando com a Europa, é um valor que está muito acima dos parâmetros europeus ou não? Este parâmetro está, digamos, alinhado com a Europa no sentido em que este projeto, o Centre for Life, aliás, é um projeto europeu. Portanto, esta vivência que temos... Há necessidade em toda a Europa de fazer Há essa necessidade, aliás, é uma necessidade mundial, mas obviamente que há países que estão um pouco melhor que nós e outros que estão pior que nós, mas em termos práticos nós não estamos particularmente mal na Europa. A questão é que temos feito uma evolução positiva, isso é importante ter essa noção e, de facto, o facto de termos conseguido que as pessoas estejam alertas para os seus sintomas, para esse desconforto, para a falta de ar, para aquela sensação de estarem suados, etc., e não ficarem à espera que a situação resolva por si só, isso é fundamental, porque é essa a dificuldade que nós vimos no dia-a-dia. Quando eu estou no hospital, temos recebido casos que eu percebo que se a pessoa tivesse atuado rapidamente, estava junto de mim ao fim de 1h30 e na prática demorou 4 ou 5 horas e eu sei que apesar de podermos fazer o tratamento que está ao nosso dispor, já não vamos ter o mesmo sucesso. Resultado, claro. Isso é fundamental. Doutor, para terminar, há alguma idade a partir da qual as pessoas devem estar particularmente atentas a estes sintomas ou isto pode acontecer hoje em dia? A doença cardiovascular, claro que tem maior incidência nas pessoas, ou seja, aparecem pessoas normalmente com uma idade superior, a partir dos 50, 60 anos é comum, mas é possível, nós já tivemos em todo Portugal, infelizmente, há casos de pessoas com 20 e poucos anos que têm este tipo de sintomatologia. Não é comum, mas é possível porque há outros fatores, às vezes genéticos, que estão por trás dessa situação e que predispõem as pessoas a serem vulneráveis à doença cardiovascular, porque é a doença mais prevalente, a doença mais comum na nossa sociedade ocidental, digamos assim. Tem a ver com vários fatores sociais. Sabemos que o fumar faz mal, a tensão mal controlada faz mal, o colesterol mal controlado faz mal, falta de exercício físico, são todos fatores que têm esse impacto. Portanto, nós atuamos nesta escala, digamos, na fase final da doença, que é quando a pessoa tem um infarto, mas todo o trabalho tem que ser feito também a montante, quando as pessoas vão ao seu médico de família, quando as pessoas controlam a sua tensão arterial, quando as pessoas têm cuidado com o exercício físico, quando as pessoas têm cuidado com a dieta que fazem e não fazem, digamos, permanentemente erros todos os dias. As pessoas têm direito a fazer alguma coisa diferente, mas uma coisa é fazer um dia, outra coisa é fazer todos os dias. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Fica aqui mais um alerta, mais um. Esperemos que acabe por resultar e que Portugal venha cada vez mais a progredir também neste setor em particular. Muito obrigado. Nós agradecemos.